Esqueci. Então, imagina que caiu o tema de pobreza no Brasil. Como que vocês vão fazer esse texto? Vocês precisarão colocar algo do mundo que comprove ou que ilustre a pobreza. Então, por exemplo, uma música que fala sobre a pobreza, um filme que mostra a pobreza, ou vocês vão fazer uma análise histórica da pobreza. Então, é o conhecimento geral, pode ser série, filme, música, anime, ditado popular, novela, notícia, as matérias que vocês estudam na escola, por exemplo, história, filosofia, geografia, pode ser livro. Então, algo que esteja no mundo que seja relacionado ao tema que caiu na redação. Isso é chamado de repertório sociocultural, que vocês já têm. Só que o que acontece muitas vezes é que vocês não lembram que tem repertório. Então, por exemplo, essa música do Racionais é um excelente repertório. Por quê? Porque dá pra gente falar de vários temas, vários problemas sociais. Por exemplo, o que vocês percebem de problema social nessa música? Vou abrir a letra. Então, aqui nós temos a letra da música. Então, por exemplo, aqui já fala sobre entre o sucesso e a lama, o drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e vela. Então, qual o problema que a gente pode relacionar aqui? Por exemplo, violência, sistema penitenciário. Aqui no próximo verso, periferia, cortiço, a gente pode falar, por exemplo, de preconceito. Aqui, o que as pessoas têm a ver com isso? Indiferença da sociedade, sobre a vida na periferia, criminalidade, pobreza estrutural. Então, vocês já estão entendendo como que funciona. Então, aqui, me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Então, tem a ver com pobreza estrutural, com preconceito estrutural, com racismo estrutural, com violência policial. E aqui, o dinheiro tira um homem da miséria. Então, a gente pode falar, por exemplo, de importância do dinheiro, não seria o oposto de pobreza, mas, por exemplo, enriquecimento, busca por fama. Depois tem... olha, esse verso aqui é bem impactante. Então, para quem vive na guerra, a paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente sua frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Então, é um verso muito impactante, porque como que o caderno de alguém pode ser um fuzil? Então, ele não tem acesso à educação. Então, poderia ser um exemplo de evasão escolar, de escola precária, de escola do crime, de ser o contexto que a pessoa vive. Tem a questão, da própria vida na favela. Então, é uma crítica social. Cada verso traz várias críticas sociais. Questão da mãe solteira, enfim. Então, esgoto a céu aberto, falta de saneamento básico, parede madeirite. Então, casas precárias. Então, o brasileiro não tem acesso à moradia. Então, isso é repertório. Então, se cair, por exemplo, periferia, violência, pobreza, racismo, vocês têm um repertório. Aí vocês vão colocar assim, na música negro, drama,
do grupo Racionais é relatado a pobreza existente no Brasil. Então, vocês trazem um repertório para fundamentar a ideia de vocês. Isso que é a importância do repertório dentro da redação. Fica mais fácil para vocês desenvolverem o texto desse jeito, ilustrando a ideia. Vou mostrar algumas redações. Vocês já viram redação nota máxima? Ou não? Como que é o texto? Tá, então eu vou mostrar aqui rapidinho. Então, o Racionais, para quem gosta de Racionais, de rap é uma ótima fonte de repertório, porque eles fazem crítica social. E tudo que cair no Enem, qualquer tema que cair, é um problema social, que atinge principalmente a minoria. Quais são as minorias? Mulheres, negros, pessoas baixa renda, quilombolas, indígenas, idosos, quase todo mundo, crianças, deficientes, pessoas em situação de rua. Então, o Enem tem esse recorte muito social de problema. Então, vai cair um problema. Rap é o repertório perfeito. Para o Enem e também para as universidades paulistas, o Racionais é basicamente idolatrado. Então, ó, para vocês terem essa dimensão, porque eu não sei se vocês sabem. Notícia agora de março de 2025. O Grupo Racionais foi lá no Unicamp, recebeu o título de doutor honoris causa. Basicamente, é a maior honraria que uma universidade pode dar, pode conceder a alguém. Então, a universidade fala assim, é como se fosse um prêmio, e ela diz o seguinte, quando ela premia com o título de doutor honoris causa, ela fala assim: vocês são tão importantes que vocês são doutores. Vocês merecem o título de doutor na nossa universidade, mesmo sem ter estudado. Uma pessoa, numa carreira acadêmica normal, ela vai gastar mais de 10 anos estudando para conseguir o título de doutor, de doutorado numa universidade. Então, a universidade chamar um grupo e falar assim, toma o título de doutor, é só para pessoas ou trabalhos excepcionais. Então, a Unicamp, eles já ganharam outros títulos, ó. Aqui o evento. O Enem, no ano passado, teve questão do Racionais. Não sei se vocês fizeram o Enem, teve uma questão. Além da questão do Racionais, ó, todo ano o Racionais aparece. Aqui em 2023, eles foram... Sabe aquelas... na prova tem aquelas frases para vocês escreverem. Prova branca tem uma frase, prova azul tem outra frase, e aí você escreve na sua folha de redação, no seu gabarito, essa frase. E todas as frases eram de músicas do Racionais. Então, inclusive da Negro Drama, caiu aqui na prova amarela. Então, trechos de música. Também a Unicamp tem uma lista de obras obrigatórias e são 9 livros, 9 obras que você tem que estudar para fazer a prova. Tem uns 2 anos que uma das obras era o álbum Sobrevivendo ao Inferno do Racionais. Então você tinha que escutar o álbum de música para fazer a prova, porque ia ter questão deles. Então, isso é repertório. Por exemplo, eu tenho que ler um livro, que eu vou mostrar a redação nota máxima. Eu tenho que ler livro para ir bem na redação do Enem? Não. Você pode citar coisas do seu cotidiano. E é muito mais fácil a gente, por exemplo, tá dentro do ônibus, tá indo para algum lugar,
escutar uma música, né? Bem mais fácil que ler um livro de 500 páginas, só se vocês gostarem de ler. Tô abrindo aqui os exemplos de redação, mas aqui tem muito... propaganda. Aí tá... Ó, deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui, no ano passado, né, de 2024, nós tivemos 12 redações nota 1000 no Brasil. 12 de 5, de 4 milhões. Então, aqui é um exemplo de redação nota 1000 do ano passado. Como que é estruturado? Que hoje é basicamente um dos tópicos da nossa aula, que é a estrutura do texto, dissertativo e argumentativo. Então, a maior parte das redações tem 4 parágrafos. 1, 2, 3, 4. Outra aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, eu quero fazer 5, quero fazer 6. Pode dar errado. Então, por que quase todo mundo praticamente faz 4? Porque dentro da estrutura fica mais fácil se a gente fizer 4 para cumprir todos os requisitos. Depois eu vou explicar, a gente vai ter aula dos critérios de correção. Então, onde que está o repertório aqui? Que foi a dúvida de vocês. Olha, na obra literária Raízes do Brasil, escrita pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, vocês já viram esse sociólogo em aula de sociologia? Ou não? Nunca viu esse nome? Não viram? Tá. Nós teremos em outubro, já avisando, né, vocês, um curso que se chama Brasilidades. O curso Brasilidades, porque é para repertório. Final de setembro, início de outubro. E aí vocês poderão fazer esse curso, que é basicamente uma análise, por exemplo, eu vou passar os filósofos, os sociólogos, coisas que vocês podem usar na redação. Mas também durante o curso, vez ou outra, eu vou explicar um sociólogo, vou explicar um filósofo, enfim, para que vocês usem na redação. Então, aqui a pessoa citou um conteúdo que está na apostila de sociologia, que é o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, que é pai do Chico Buarque de Holanda, que é uma das músicas que a gente vai ver, que também está na playlist. Então, por exemplo, o Chico Buarque de Holanda, ele é importante para a gente também entender o que o pai dele tinha como teoria. Ele é um dos principais filósofos, né, sociólogos do Brasil. Então, isso aqui é repertório. Ela cita, a Marina, cita isso aqui para contextualizar com o tema, que é valorização da herança africana no Brasil. Então, ó, na obra literária, a representação da miscigenação brasileira, caracterizada pela predominância da etnia africana na formação populacional do país. Contudo, apesar da indiscutível relevância da cultura advinda dos negros para a construção cultural da nação, a herança dos povos africanos não é devidamente valorizada, visto que suas contribuições culturais são omitidas no meio social. Logo, perante esse entrave, cabe a análise da estagnação estatal e da negligência educacional. Então, aqui nós temos o repertório. Aqui, o próximo parágrafo, que é o de argumento, também já começa com repertório. Então, diante, aqui está escrito errado, desse panorama, é perceptível a fragilidade governamental em valorizar a herança proveniente da África. Nesse viés, a partir de 1888, dada a promulgação da Lei Áurea, então, Lei Áurea vocês estudaram, né, a abolição da escravidão.
Então, isso aqui é um repertório de história que a pessoa está citando na redação. Para quê? Para comprovar o argumento dele. Porque o argumento é que o Estado não valoriza a herança africana. Por quê? Por conta de uma questão histórica. Então, se a minha ideia é falar, por exemplo, sempre foi assim, eu tenho que encontrar um momento, uma contextualização que comprove que sempre foi assim. Porque senão, o meu argumento não tem força. Eu não posso falar, eu acho. Eu acho que nunca teve valorização. Aí você tem que ter um repertório que comprove o seu posicionamento. Por isso que ele é obrigatório na redação. Então, aqui a pessoa tem um repertório. Depois, no outro argumento, também tem repertório. Tem uma frase do Nelson Mandela. E aqui tem a proposta de intervenção. Uma coisa que a gente vai começar a ver hoje, que é o parágrafo de introdução. Aqui, ó, outro texto, ó. Começa com um livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso, que já foi leitura obrigatória da FUVEST, inclusive. Aqui já usa Ailton Krenak, que é outro repertório. Marilena Chauí, professora da USP, outro repertório. E depois a conclusão. Também, ó, 4 parágrafos. Aqui é o como que a pessoa escreve, tá? Por exemplo, aqui é o parágrafo, parece que ele é muito grande, né? Você fala assim, nossa, cabe na folha? Ó, na folha deu 7 linhas, o parágrafo. Percebam que outra coisa em comum que as redações nota 1000, nota 900+, nota 800+, tem em comum é o tamanho da letra. Letra grande, você escreve menos. Então, o tamanho da letra tem relação com a nota porque você consegue escrever e falar mais coisas dentro do parágrafo. Então, vocês vão ver que é um traço em comum das redações nota máxima, tamanho da letra. Aí você tem uma letrona, né? Fala assim, nossa, você escreve 2 palavras, preenche a linha, compra um caderninho de caligrafia ou vai trabalhando o tamanho da letra para a prova, fazer uma letrinha menor, tá? Aqui também a pessoa cita outro repertório, Ciclo do Ouro, que é uma matéria de história que vocês estudam. Então, você pode usar as coisas que vocês estudam na escola como repertório. Tem que lembrar na hora, por isso que a gente vai fazer o projeto. Tá? Então, outra coisa aqui que nós temos em comum, as redações, geralmente, no parágrafo, elas têm 3 períodos. O que é um período? O intervalo que liga um ponto final no outro. Isso é chamado de período na redação. Então, por exemplo, aqui nós temos um período grande, mas é um período. Por quê? Porque termina com um ponto final. Então, nós temos um período, aqui começa outro período, até aqui, que é o intervalo entre 2 pontos, segundo período. E aqui, eita, o computador travou, terceiro período. Então, nós temos 3 períodos dentro da introdução. Vamos olhar outra introdução, né? Ó, essa aqui. Eita. Que cita o livro. Um período. 2. Segundo período. Terceiro período. E aqui faz um quarto, porque o parágrafo está maior. Outro exemplo. Aqui, primeiro período, segundo período, 3 períodos. Outra redação nota 1000. Um período, segundo período,
terceiro período. Essa frase aqui, ela não tem importância nenhuma, porque logo é essencial analisar e intervir sobre essa problemática. Não tem necessidade de falar, porque é óbvio que você vai analisar o problema, porque a redação é para isso. Mas depois eu vou falar disso quando eu estiver falando de introdução. Aí aqui, outro livro, ó. Na obra literária, um período, segundo período, terceiro período. Então, praticamente todas as redações têm 3 períodos na introdução. Por quê? Tem um motivo. Então, quando a gente começa a fazer o texto, não é assim, fazer por rumo, de qualquer jeito. Eu vou fazendo, eu pontuo conforme manda meu coração, eu acho que aqui tem que ter ponto, eu acho que aqui tem que ter vírgula. Não, é um método. Eu vou pôr ponto aqui, porque o ponto aqui significa que eu vou, por exemplo, terminar de citar meu repertório, depois eu vou contextualizar, depois eu vou colocar minha tese. Então, a redação, ela tem momentos. A forma de pontuar não é aleatório. Está cumprindo os requisitos do texto. E percebam também que praticamente todas as redações começam com o repertório. É obrigatório? Não, não é obrigatório. É um jeito fácil de começar a redação, citando o repertório. Então, aqui vou ler um texto completo, né? Porque para vocês terem uma noção. Vou pegar aquele que eu já li, o primeiro parágrafo. Então, diante desse panorama, né, perceptível a fragilidade governamental em valorizar a herança proveniente da África no Brasil. Nesse viés, a partir de 1888, dada a promulgação da Lei Áurea, responsável pela abolição da escravatura, os escravizados africanos e seus descendentes tornaram-se marginalizados socialmente, em virtude da ausência de ressarcimento dos seus direitos civis por parte do governo. Sendo assim, como reflexo desse fato histórico, o Estado ainda negligencia a cultura afrodescendente, ao não proporcionar políticas públicas eficazes, uma vez que não impulsiona a inserção de manifestações culturais africanas, como as danças tradicionais no ambiente social, a exemplo da falta da disseminação de festivais africanos pelo território. Em virtude da priorização da destinação de verbas a eventos de culturas privilegiadas, como a europeia. Por conseguinte, as práticas culturais dos afrodescendentes são invisibilizadas, tornando-as vítimas de discriminação, como racismo, anulando suas identidades étnicas. Em suma, a omissão estatal é um fator agravante da problemática retratada. Então, esse é o primeiro argumento. Aí tem o segundo. Outro, sim, é notório o impacto da ineficiência educacional em relação à desvalorização da herança dos negros na nação verde e amarela. Nesse contexto, então perceba que a pontuação também, do mesmo jeito, o mesmo elemento coesivo, nesse viés e nesse contexto. O político Nelson Mandela ressalta o valor da educação e o seu potencial de salvar a humanidade. Entretanto, a educação brasileira apresenta uma série de lacunas que dificultam a promoção da herança africana no país. Prova dessa conjuntura é a escassez de disciplinas que abordem a história da cultura afrodescendente no Brasil, sem ilustrar apenas o período da escravidão, devido ao destaque dado a matérias consideradas mais importantes, como a matemática. Consequentemente, as manifestações culturais africanas são negligenciadas, aqui colocou duplamente, pelos estudantes, por adquirirem uma visão estereotipada de suas práticas e desconsiderarem sua diversidade. Em síntese, a lacuna educacional corrobora a temática mostrada. Então, esse foi o segundo argumento. No caso do Enem, ele solicita a proposta de intervenção, que é uma tentativa de resolver o problema. Qual o problema? Da valorização da herança africana. Então, a pessoa tem que criar uma proposta de intervenção no final do texto.
como que vai resolver o problema. Aí coloca. Portanto, medidas necessitam ser tomadas para mitigar os desafios supracitados. Assim, é dever do Ministério da Cultura, órgão responsável por administrar a preservação cultural brasileira, incentivar a exposição da cultura africana, mediante eventos culturais. De igual modo, cabe ao Ministério da Educação, órgão responsável por assegurar a educação nacional, inserir os estudos africanos na grade curricular, mediante a criação de uma matéria para isso. Nesse sentido, com o intuito de valorizar a herança africana, suas práticas serão respeitadas. Então, aqui um exemplo de redação nota 1000. O que vocês acharam do texto? Bom, ruim, interessante, boa, uma linguagem complexa, proposta de intervenção. O vocabulário é mais elaborado, né? Mas em termos, né? Ela tá usando um linguajar bem específico e mais elaborado, né? Robusto. Mas a ideia dela não é algo... Não, é boa, mas não é assim, nossa... O primeiro argumento é falar assim, não tem valorização da herança africana porque o Brasil sempre desprezou os negros e a cultura deles, porque era escravo. Então, eles, historicamente, eles tinham que se adequar à cultura dos brancos, à cultura europeia. Isso é coisa que vocês veem na escola. Não é muito, né, digamos assim, fora do normal. O argumento 2, ela fala, outro desafio para valorizar essa herança africana é porque na escola não tem matéria sobre isso. Então, ela está falando assim, prova dessa conjuntura é a escassez de disciplina, devido ao destaque dado a matérias consideradas mais importantes como matemática. Ela está falando assim, basicamente, na escola, a escola só quer saber de matemática, só matemática é importante. Não tem matéria, não tem disciplina que fala sobre história da África, história nem é uma matéria importante. Então, se não tem valorização dessa disciplina, se ela é, por exemplo, uma aula para dormir, para matar a aula, é coisa nada a ver, por que vai ter valorização da herança africana? Então, tá jogando a culpa na escola. Então, é basicamente o que as pessoas, vocês já têm contato, que é na escola. O que é importante? Matemática. Muito difícil, até na sociedade, alguém falar, por exemplo, filosofia é uma matéria importante. Quem vai falar isso? História é importante. Não é comum. O que é importante? Matemática, física, química. Então, as matérias de humanas, não. Basicamente, é isso que a pessoa está falando aqui. E depois a proposta de intervenção para resolver o problema, né? Mas dentro desse vocabulário mais elaborado. Giovana, a gente estuda vocabulário. Sim. Algumas palavras, expressões,
Mas uma das coisas que vocês têm que começar a colocar em prática é o se expressar. O expressar o seu próprio pensamento. Então, o que acontece quando a gente começa a fazer redação não é a utilização da palavra especificamente. Por exemplo, você vai fazer redação e você está pensando e você não consegue colocar o seu pensamento no papel. Então, você trava. Você fala assim, se eu for explicar, eu consigo, mas para escrever, eu não consigo traduzir a minha ideia, o meu raciocínio no texto. Então, nós temos um problema aqui de transferência de ideias. E, por exemplo, saber uma palavra não vai resolver esse problema. Por exemplo, eu sei que... Cadê? Conjuntura é contexto. Ou eu sei, por exemplo, que negligenciada é uma coisa que está sendo deixada de lado. Mas isso não resolve o problema de colocar a ideia no papel. Então, quando vocês perceberem, eu não consigo colocar minha ideia no papel, vocês têm que fazer alguns tipos de exercícios que não envolvem necessariamente fazer redação. Por exemplo, escrever um diário. Parece coisa de doido, né? Eu vou escrever diário. Gente, mas em termos de expressão é ótimo, porque você vai colocar no papel coisas do seu dia, o que você está sentindo. Então, isso vai te ajudar a se expressar. Depois que você se expressar, conseguir colocar no papel, vomitar suas ideias, aí a gente melhora a parte do vocabulário. Então, o vocabulário, ele aparece mais no meio para o fim do curso. Enquanto isso, a gente vai fazendo a tradução dos termos, a partir do que vocês têm, tá? Vou explicar melhor como que funciona. Semana passada, nós fizemos esse esquema aqui do tema para montar o projeto de texto. Então, por exemplo, eu comentei com vocês e vou revisar que todo o tema do Enem tem 3 blocos: a delimitação, o assunto e o local. Eu não lembro se a gente chegou a dividir o tema. A gente chegou a dividir o tema? No que é dele? Sim, tá. Vou colocar colorido. Então, nós temos aqui no Brasil como local. Nós temos, vocês colocaram valorização como assunto, né? Aqui. Acho que era isso mesmo. Assunto X. E o desafios da delimitação. Vocês já fizeram a prova do Enem? Alguma vez? Sim, não. Um simulado. Não sei se vocês já tiveram a seguinte impressão. Depois que sai da prova, você pensa assim, nossa, podia ter colocado isso. Vocês já tiveram essa sensação quando faz o texto? Nossa, por que eu não lembrei disso na hora? É a pior sensação que tem. Muito nada a ver redação. Vai melhorar, viu?
Então, isso acontece porque o nosso cérebro ele está demorando a lembrar das coisas, a raciocinar. Então, ele lembra, mas ele lembra com delay. Não sei se vocês jogam online. Mas, por exemplo, um computador que está com delay, você está jogando e tal, e aí você está vendo tudo atrasado. Então, você não está acompanhando a partida. Tá com lag, tá travando. É basicamente o que o seu cérebro faz quando você não treina ele, para pensar rápido. É questão de treino, você tem que treinar. Você fala assim, meu querido, você pensa rápido e pensa direito que eu tô com pressa. É um treinamento, porque cada vez mais ele vai pensar mais e mais rápido, porque ele entende o que você quer. Nós somos extremamente inteligentes. Então, ele entende o que ele tem que fazer e ele começa a vasculhar no nosso modo de pensamento, porque o nosso pensamento, quando a gente estuda os neurônios, é por pulo. Então, por exemplo, sabe quando a gente leva um pé na bunda? Fica triste, deprê. Tá triste. Levou um chifre, foi traído. Aí você coloca uma música triste. Aí você quer enfiar na fossa. Aí o que o seu cérebro faz? Ele pensa assim: nossa, então você quer ficar triste? Lembra que você também teve um outro ex que fez a mesma coisa? Ele começa a trazer lembrança para você disso. Aí você começa a lembrar de várias coisas para te deixar pior. Uma memória puxa a outra. Aí ele fala assim, então você quer ficar triste? Toma aqui essa vergonha que você passou na escola quando você tinha 5 anos. E aí, gente, é o momento da tristeza. E quando você tá feliz, coloca uma música animada, alto astral, o seu cérebro entende, ele começa, então agora é alto astral, então vou começar a pensar coisas boas, enfim. Então, o nosso pensamento é por associação. Então, o brainstorm é exatamente para a gente jogar para o cérebro a pergunta, ele se virar para responder. Porque já está dentro de nós. Por exemplo, eu passei a música Negro Drama. Um monte de gente falou que já conhecia. Mas se caísse violência ouvida na favela, não ia lembrar da música. Ou ia lembrar depois. Por quê? Porque o cérebro não entendeu que tem que lembrar na hora da prova. Então, nós vamos treinar ele por meio do projeto aqui, do método. Então, a nossa senha, que eu falei para vocês semana passada, é 5-3-5. 5 passos do roteiro, 3 blocos do tema e 5 perguntas. Aí eu vou explicar como que a gente vai fazer na prática. Já vou responder vocês no chat, tá? Então, nós já fizemos a interpretação do tema. Vou colocar de verde. Ok, finish. E agora nós vamos começar a construir a pergunta, tá? Minhas perguntas. Ô, Ana Clara, é típico, tá? Fazer o projeto e depois mudar tudo. Quando a gente faz o projeto, vocês têm que ter em mente a fidelidade. Então, se eu fiz o projeto, eu vou seguir ele. O que acontece na hora da prova final é que você começa a julgar o projeto e acha que ele não tá bom, que é o boicote. E aí você começa a remendar o texto. Só que quem tá lendo percebe que você tá remendando. Porque vocês estão sendo corrigidos por um especialista, por um professor. Então, ele sabe que está remendado, ele percebe. É igual, por exemplo, um arquiteto entrar numa casa. Ele olha, ele sabe que fez uma gambiarra. Porque ele tem um olhar analítico, ele está dentro da área. Se eu entrar numa casa,
sem nada de arquitetura. Dificilmente eu vou perceber se a casa foi planejada, se são móveis planejados, enfim, no primeiro olhar. Mas se um arquiteto entrar, ele sabe exatamente se você comprou um armário nas Casas Bahia ou se você mediu e mandou fazer. Porque a gaveta abre de um jeito, a porta abre de outro, ele tem um olhar analítico. Então, quando a gente faz o projeto e depois vai remendando ele, o professor vai perceber que você está remendando. Por quê? Porque ele é escroto? Não, porque ele já consegue identificar de cara. É automático. Ele não fura o olho e fala assim, eu não vou julgar. A gente repara, tá? Então, pensa no projeto como um início de relacionamento. Você vai ser fiel a ele. Senão a Marília Mendonça vai cantar infiel pra você. Pensa assim. A Júlia mandou a mesma coisa. Então, ó, tá vendo? A outra professora já falou do rascunho, porque a gente olha o rascunho para ver o texto final, para avaliar a redação, entender qual foi o raciocínio. Então, o rascunho é muito importante. Fazer o texto de supetão não vai dar certo. Dá para perceber. Igual ir fazendo reforma. Eu gosto muito do exemplo da arquitetura, porque é algo bem concreto, palatável, que todo mundo entende. De uma casa planejada e uma casa que não é planejada. O olhar do profissional. Então, aqui, nós vamos, para cada pergunta, responder. Isso aí, Ana Clara, você olha pro seu projeto, faz um coração e fala, te amo. Não vou te trair. E mantém. Porque o boicote vai vir. A ideia de vou colocar mais uma ideia aqui. E aí é com que mora o perigo. Não confie. Para cada item eu vou colocar 3 respostas. Então, se eu tenho 5 perguntas, eu vou ter se eu tenho 5 perguntas e 3 itens por pergunta, quantos itens eu terei no final? 15. Muito bem. Então, eu vou colocar assim para vocês entenderem. A ideia aqui é que tivesse um espaço, né? 3 para a primeira pergunta, 4, 5. Aí vocês podem fazer isso na própria folha. O Word tá me boicotando. Eu vou fazer com a minha mesinha, peraí. Porque ele tá me atrapalhando aqui. Se vocês podem, nesse primeiro momento, fazer até colorido. Então, por exemplo, 1, 2, 3. Aí troca a corzinha. Então, isso aqui é para eu responder a pergunta 1. Aí eu venho aqui. 4, 5, 6. Vocês vão achar, e já estou antecipando, uma total perda de tempo. Vocês vão falar assim, nossa, ela está complicando a minha vida. Não tem base que alguém pode achar que eu vou fazer isso na redação. Eu sei que vocês vão xingar e vão criticar. Mas, gente, acredita na jornada, no propósito. E no começo, já vou antecipar, vocês vão demorar para fazer isso aqui, porque é o treinamento do cérebro. Por exemplo, no começo, vocês vão pensar assim, nossa,
Fiquei 2 horas fazendo esse negócio. Sim. Hoje, com o tempo, vocês vão fazer mais rápido. No Enem, vocês vão fazer isso aqui em meia hora. Porque o cérebro, você vai olhar para o tema e você vai já... Ah, então já vou falar isso, 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 isso e isso. Vou colocar a 14. Olha lá, não sabe contar, né? Obrigada, João Pedro. Eita! A matemática faltou. Tô assim, gente, mas tem uma coisa errada aqui, porque não vai dar 15. Vou colocar aqui. Vou colocar embaixo mesmo. Então, aqui, pergunta 1 a 3 vai ser: o que eu sei de X? Pergunta 4 a 6: o que eu acho de X é a minha opinião mais subjetiva possível. É o que eu acho mesmo. E que não interessa a ninguém, é a minha opinião, pronto. 7, 8 e 9 é porque X existe. É uma pergunta filosófica. 10, 11 e 12, quais são f de X? Redação é igual fazer conta matemática. Vocês vão aplicar sempre a mesma metodologia. Tô lendo sua mensagem, tá, Ana Júlia? Você remendou, né? Você fez o espantalho. A ideia é que o projeto faça tudo. Então, no final, você já sabe exatamente o que você vai fazer em cada parágrafo. Nós vamos montar uma casa. Como um planejamento. João Pedro, se existe e está no mundo, você pode usar de repertório. Você não pode inventar. Matue pode. Existe. Fora da sua cabeça, existe. Você pode colocar, tá? Então aqui, o que eu sei, que é uma das coisas que eu gosto de enfatizar, o que eu sei aqui, o de saber... Eita, peraí que eu abaixei o negócio. É o que eu sei que está no planeta Terra. Ah, mas eu quero citar a Via Láctea. Tá, então pode citar também. Então é o que está na Terra, que existe. Ai, mas eu sonhei com o filme. Posso? Não. Tem que existir. Primeiro pressuposto, primeiro princípio é existir esse repertório. Ai, mas eu vou inventar porque o corretor não vai pesquisar. E se você pegar um corretor, como dizemos em Minas Gerais, arregaçado? Ou seja, fudido. Aquele corretor que ele levanta para ferrar a vida de alguém. Existem essas pessoas. Se você pegar um desse, não vamos contar com a sorte, né? Então, agora, se você não tiver nada, se quiser arriscar, tudo bem. A gente pode colocar o repertório em qualquer parte do texto, tá? Então, aqui, vocês vão começar a preencher. Então, por exemplo, o que eu sei de X? Cadê? Subir aqui. Então, o que eu sei
de valorização da herança africana. Eu vou copiar o tema aqui embaixo de novo, só porque tá lá em cima. Aí tá ruim pra ver. Então tá aqui o X. Então, o que eu sei de herança africana, de valorização de herança africana, de repertório. Depois, o que eu acho dessa herança africana, o que eu acho dessa valorização da herança africana. Depois, por que existe valorização da herança africana? Quais são, F de X, quais são os desafios para essa valorização? E, por fim, como resolver? O nosso texto vai sair daqui. É daqui. Fechou isso aqui, é relacionamento seríssimo. Vocês não vão trair. Tá? Então, aqui, ó, o texto vai sair daqui. Ah, mas o texto vai ficar ruim. Não, não vai. A ideia aqui não é que vocês escrevam uma Bíblia, não, tá? Ah, então eu vou escrever uma frase inteira. Não, você vai resumir. Então, por exemplo, tá ficando horrível? Não, confia. Vai dar certo. Não julguem. É o momento de você deixar seu cérebro brilhar. Uma hora ele se acha, ele vai entender. No começo vai ser difícil, porque ele não sabe exatamente o que você quer. Com o tempo ele vai entender. Aí, o que acontece? Você começa a fazer isso com frequência, toda vez que eu falar, vocês olharem o tema, vocês vão ficar, o que eu sei, o que eu acho. Gente, eu tenho aluno que é médico já, tô velha, né? Tem aluno médico, quando eu posto no meu Instagram foto dos alunos fazendo projeto de texto, manda assim, Beth, dá pra falar disso, o que você acha? E eu falo, meu filho, você já até formou. Eu acho engraçadíssimo, porque não esquece, é treino. Palavra-chave? Como assim, João? Então, aqui exemplo para vocês entenderem, porque vocês vão começar a fazer isso agora na folha de vocês. Então, por exemplo, o que eu acho de herança africana? Posso falar, ela não sofre preconceito. Aí, Júlia, viu? Na verdade, você já estava prevendo. Essas perguntas ajudam muito. Ó, então, aqui, por exemplo, o que eu acho? Que ela foi deixada de lado? Nunca foi falado sobre isso? Então, eu coloco aqui, ó. Deixada de lado. Ai, mas é uma palavra feia. Não importa, a gente faz e depois conserta. Porque se você vai colocar a ideia, você quer colocar deixada de lado, e você fica pensando, ai, qual palavra é mais bonita para eu colocar? Você não vai colocar. Então, você coloca e depois, na hora de fazer o texto, a gente melhora. Feito é melhor que perfeito. Meus professores de luta que falam isso pra mim. Então, tô falando pra vocês. Na hora me dá raiva, porque eu quero fazer perfeito. Não vai fazer. Com o tempo, o vocabulário já vai surgir à mente de vocês. Agora é sem cobrança. Então, vocês vão começar a preencher o que vocês acham. Podem ir colocando no chat, nós vamos fazer um coletivo. Acho que é mais fácil fazer o coletivo primeiro. Então, por exemplo, vamos pular o repertório, porque é talvez que vocês vão ter mais dificuldade. A ordem de preencher isso aqui é conforme manda o seu coração. Então eu vou colocar o que eu acho, colocar o porquê existe, enfim. Então é livre. Podem ir também colocando no chat.
Por exemplo, a porque existe, talvez nesse tema vai ser mais fácil, se vocês quiserem começar por essa. Por que existe herança africana ou valorização da herança africana? Podem ir colocando no chat. Sem julgamento. Para de pensar, ai, a minha ideia é horrível. Ai, tá muito ruim. Só coloca. Se vocês já começarem a julgar no começo, aí que o seu cérebro vai falar assim, ah não, nada tá bom. Deixa ele delirar e vai anotando. Pode usar isso. Então, vou colocar aqui, ó. Então, períodos de escravidão, a gente pode dividir em duas ideias diferentes. Então, por exemplo, por que existe? Eu posso colocar aqui escravidão. Não. Falta de conhecimento. Vou colocar. Eita, peraí. Então, as pessoas não conhecem. Essa falta de conhecimento, Cristina, você quer colocar como desafio também? Ou só como porque existe? Representatividade na mídia. Você quer colocar no porque existe ou em desafio, João? Porque existe. Vou colocar representatividade aqui também. Falta. A ideia é que a gente consiga resumir em até 3 palavras para não ficar muito longa, tá? Então, aqui, porque existe. Pode ser falta de... Então, aí, aqui a ideia é qual o desafio. Então, a falta de valorização já existe. O que dificulta ou o que causa essa falta? Danilo, os dois dá certo, ó. Vou colocar aqui, Lei Áurea. E aqui não é valorizado. Então, herança africana aqui, para ajudar vocês, cultura, costumes, hábitos, língua,
linguagem. Então, o que dificulta? Qual o desafio para valorizar essa herança africana? A cultura sofre preconceito, tá? Então, preconceito. Vocês podem falar o como resolver também. Como resolver essa falta de valorização. Podem colocar ideias também. Não precisa preencher tudo, mas tem que ter pelo menos um de cada. Pode dizer que é marginalizada. Porque a marginalização, ela é uma consequência do preconceito, né? Como que nós podemos resolver? Então, conscientização. Vou colocar conscientização cultural, tá, Danilo? Para tentar englobar a cultura em geral. Programa para inclusão. Que aí o João colocou também inclusão artística, né? Vou colocar programa de inclusão. Beleza. Então, nosso brainstorm tá pronto. Agora que nós fizemos o ponto, nós já interpretamos, nós fizemos as perguntas e montamos o brainstorm. Agora é montar o projeto de texto. Para montar o projeto de texto, que é basicamente escolher o que será dito em cada parágrafo. Para isso, nós teremos que ligar as ideias. Então, olhando aqui, o que está ligado com o que? Vocês vão falar para mim. Por exemplo, eu acho que escravidão está ligado com 1 e 7.
e 13. Não é valorizado com conscientização cultural. Porque se tiver conscientização, vai valorizar. Ah, não, você falou 4 e 13. Também, né? Deixado de lado, não é valorizado e conscientização. Vou fazer separado. A ideia é que a gente veja a quantidade de seta que recebe, tá? Porque eu tava juntando aqui, porque eu sou meio pamonha, tem hora. Aqui, ó. 5 e 8, então 5 não é valorizado com falta de conhecimento. Boa, porque, né, se tivesse conhecimento da importância, seria valorizado. Vou apagar esse 6 aqui, porque eu vou fazer o projeto embaixo. Dois e 10, Lei Áurea com preconceito. 1, escravidão com marginalização. 'Tem mais algo que vocês querem ligar? Hum. 5 e 14. Não é valorizado com programa de inclusão. Vocês acham que a falta de conhecimento pode... Peraí, 4, deixar de lado com marginalizado. E 8... Nossa, olha, Cristina, eu ia falar 8 e 11. Eu ia falar, vocês não acham que 8... 8 e 11. Beleza. Então, vou mostrar como que a gente faz o resto. Então, nós ligamos a ideia. E para que faz isso? Para notarmos quais são as ideias mais fortes. A ideia mais forte é a que recebe mais seta. Porque se ela recebe mais seta, significa que nós temos mais ideias para relacionar com ela. Senão fica aquele parágrafo sem nada para dizer. Quando nós montamos a nossa tese, vai ter aula sobre tese, a ideia é que a gente mencione a delimitação. Então, a nossa tese vai ter uma estrutura basicamente assim, dessa forma. Os desafios são, que é o último tópico lá da introdução, uma ideia aqui e uma ideia aqui. Isso é para mostrar que tem projeto de texto.
Então, aqui é a ideia do argumento 1 e aqui é a ideia do argumento 2. Isso você coloca no primeiro parágrafo do seu texto. Então, é a primeira marca que o corretor vê se você planejou ou não. Se você não tem tese, você não planejou, então você não sabe o que você vai dizer em cada parágrafo. Você vai escrevendo conforme manda o coração. Então, é que o primeiro indicativo para o corretor ver se você planejou ou não é a forma como a sua tese está estruturada. Porque você começa o texto falando, vou falar disso e disso. Por quê? Porque eu planejei. Eu sei que no final do texto eu vou resolver esse problema. É um texto planejado. Então, aqui, os nossos desafios nós escolheremos dentro de qual bloco? Desse aqui. Porque quais são os desafios? Então, se eu tenho 10, 11, 12, o meu desafio, nós não temos 12, então um parágrafo vai ser 10 e o outro parágrafo vai ser 11. Então, por exemplo, eu posso falar aqui no argumento 1, eu vou falar sobre o primeiro desafio para combater a herança africana é o preconceito. Quando eu puxo 10, imagina que eu estou pegando o 10 e levantando ele com a minha mão. Quando eu pego o 10, eu puxo 2, certo? Puxo 2, Lei Áurea. Então, 10 e 2. Então, eu vou falar que existe um preconceito que tem relação com a Lei Áurea. Eu posso puxar 1, por exemplo. Mas vou deixar por enquanto. Vamos montar o 11, que está mais estruturado. O meu segundo desafio é a marginalização dessa cultura, devido ao período de escravidão, 1 e 7, no Brasil. Então, eu peguei 11, eu puxei com 1 ligado com 7. O 11 também está ligado com 4 e com 8. Falta de conhecimento. Só que o argumento 2, ele já está bem estruturado, porque eu vou fazer um argumento histórico. Então, eu posso jogar 8, por exemplo, para falar de 10, que o preconceito acontece por conta da falta de conhecimento. Ou eu posso falar, por exemplo, do 9, que é por conta da falta de representação midiática. É que a gente não colocou essa ideia. Então, posso colocar aqui, 10, 2. Aí, vocês preferem 8 ou 9? Aqui, 9. 2, 8 e 9. Tá? Então, vou pôr 8, né? Então, aqui, então eu vou falar o meu texto, por exemplo. A princípio, é evidente que o preconceito é um dos principais desafios para a valorização da herança africana. Ponto. Isso acontece devido a... Isso acontece desde a abolição da escravidão com a Lei Áurea. E é perpetuado, que é o 8, pela falta de conhecimento que as pessoas têm em relação à cultura africana, herança africana, que tem como consequência o fato de ser deixada de lado, de ser apagada, de ser o deixada de lado, a gente pode usar o termo chique, invisibilizado. Você estava falando de vocabulário. Invisibilizado é ser deixado de lado. Você se torna invisível. Então, nós já temos argumento 1 e argumento 2. Aí, a tese é só vir aqui e falar. Dessa forma, os desafios são tanto o preconceito quanto a marginalização. A minha introdução, por enquanto, eu estou sem repertório. Aí, eu posso falar do 9. Tá sobrando aqui,
Aí eu posso falar, a herança africana no Brasil não é valorizada. 5 e 9. Aí eu vou construir o meu raciocínio depois. A minha conclusão, por exemplo, vocês querem fazer 13 ou 14 para resolver o problema. Promover uma conscientização ou um programa de inclusão. 13? Conscientização? Tá. Na nossa proposta de intervenção, nós veremos ainda, nós teremos alguns itens. Então, por exemplo, eu vou fazer essa conscientização, que é a minha ação. Onde que eu vou fazer isso? Onde que eu posso promover essa conscientização? Na mídia? Por meio de propagandas? Então eu posso colocar por meio de propagandas, por meio de novela, a Mary Fett vai colocar lá no Vale Tudo, falando de herança africana, eu sei lá, vai colocar na mídia. Qual que é a finalidade? Combater 10, por exemplo, ou 11. Combater 10. E aí falta o detalhamento. Aqui, vocês estão colocando escola, rede social, teatro, palestra. A gente escolhe um meio para escolher o agente. Porque, por exemplo, se eu falo que vai ser por meio da mídia, o meu agente é o órgão que é responsável pela mídia. No caso, o Ministério da Comunicação, que manda na internet, manda na televisão. Se eu quero fazer palestra na escola, aí o meu agente tem que ser o Ministério da Educação, que é o que manda na escola. Então, dependendo do meu meio, de que modo que eu vou fazer a minha ação, eu tenho um agente diferente. Ah, Beth, eu quero fazer na mídia e na escola. Aí eu vou colocar, então, o Ministério da Comunicação em parceria com o Ministério da Educação, porque eu preciso dos dois agentes. Anúncio televisivo, Ministério da Comunicação. Então, aqui, ó, por exemplo, o nosso agente, se for campanha, vai ser o MCOM, que é o Ministério da Comunicação. Ah, mas como que eu vou saber o agente? Eu vou passar. A gente vai ter aula. Na hora que estiver vendo as estruturas, eu vou mostrar os principais agentes, como que vocês vão fazer. Então, aqui é só para ter uma visão geral de como funciona o projeto. Depois daqui, é assumir a relação e correr para o abraço. Aí daqui você já está prontinho, você vai olhar e você vai escrever o texto. Mantendo a estrutura. Por quê? Se a gente no argumento 2 mudar, pode ficar repetitivo. Ah, eu vou acrescentar uma coisa, aí vai dar errado a proposta de intervenção, porque está tudo muito relacionado. Então não dá para você. Ah, você faz o planejamento de 4 quartos. Ah, não, eu vou fazer 6. Não, o espaço é esse, então vai dar errado. Então, a música poderia parecer que vocês não falaram. É um ótimo repertório de herança africana. Aí poderia ser o 3 ali. Ou pode começar o texto com ele, Danilo. Começa assim, na música, negro drama, que fala sobre o drama dos negros. Então, poderia ser assim, ó. A música Negro Drama narra o drama vivenciado cotidianamente, todos os dias, é o significado, no Brasil. Da mesma forma, a herança africana sofre, por exemplo, sofre com preconceito, não é valorizada, assim como a história dos negros no Brasil. Ponto. Aí você fala, dessa forma, os desafios, isso.
Utopia muitas pessoas usam utopia. Só que assim, dá sempre pra gente aprimorar. O conhecimento já tá dentro de vocês, é questão de lembrar. Então, por exemplo, isso aqui eu não coloquei nenhuma ideia. Não falei nada. Mentira, eu falei o 4. Foi deixado de lado. Só. O resto veio tudo de conhecimento de vocês. E é um texto que tem potencial para ser uma ótima redação. Tem todos os itens necessários. Então, quando a gente fizer projeto de texto, é nessa visão aqui. Depois eu vou passar um outro método que é mais rápido, a partir do projeto. Mas aí você já tem que ter uma habilidade maior de raciocínio. De raciocínio de velocidade do nosso cérebro. Então, o que vocês podem fazer durante a semana? Não é sentar para fazer só redação. Eu não tenho tempo de sentar para fazer redação. Não tem problema. Você, por exemplo, pobreza no Brasil, fome, violência. Se o tema fosse desafios para combater a pobreza, o que eu sei, o que eu acho? Então, você vai pensando durante o dia. Escolhe um tema a cada 3 dias, escreve, fala assim, eu vou pensar nesse tema e fica. O que eu sei, o que eu tenho de repertório? Vai lavar a louça, pensa nisso, vai tomar banho, pensa nisso. Você vai treinando o seu cérebro sem necessariamente sentar para fazer uma redação. Isso já vai acelerar, tá? E aí, semana que vem, nós veremos a estrutura, como fazer essa ideia se passar para o parágrafo. Porque até aqui está no plano das ideias, né? Eu vou falar de 9 e 5. Como que eu vou fazer isso dentro do parágrafo? Aí eu vou explicar a estrutura. Coloca o ponto aqui, você tem que fazer isso, depois você preenche. Então, essas primeiras aulas, elas são as mais importantes do curso, tá? Então, mesmo se vocês perderem essas primeiras aulas, assistam as gravações. Que, assim, em outubro pra frente, não é tão assim, mas a base que é agora, evitem de perder, tá? Ficou alguma dúvida? Eu vou mandar esse arquivo pra vocês, tá? Vou até salvar aqui. Aula 26 do 8. Pronto, vou mandar no grupo. Então, a gente se vê semana que vem. Bom descanso. Boa terça, boa semana para vocês. Boa noite. Até mais. Passa rápido, né? Até mais, gente. Bom